Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de abril de 2024, nessa quinta-feira, dia 28 de março de 2024. É, eu vou relembrar brevemente a nossa agenda, então peço licença que eu vou compartilhar aqui a tela com a agenda. Acredito que já estejam todos vendo. Vamos abrir o segundo dia de hoje com a apresentação são duas apresentações, né? A análise das condições hidrológicas e a previsão de vazão de curto prazo. E logo em seguida, teremos a apresentação dos resultados do PMO de abril de 2024. Hoje, excepcionalmente, faremos essas duas apresentações em seguida, sem intervalo entre as apresentações da hidrologia e da APRM, e após essas apresentações, teremos um intervalo para envio de perguntas, é, e depois desse intervalo, faremos o encerramento dos trabalhos desse PMO. Então, teremos apenas um intervalo após todas as apresentações para o recebimento de dúvidas e questionamentos, dos espectadores. Bom, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, vamos começar o dia de hoje com uma apresentação da análise das condições hidrológicas. Ah, desculpa, eu lembrei agora, peço desculpa a todos, eu lembrei que nós ficamos com uma pergunta pendente de ontem, não sei se todos lembram, que teve uma pergunta que era direcionada à meteorologia, e para fazermos para responder logo essa pergunta, vou iniciar a reunião respondendo a pergunta pendente de ontem, que chegou no finalzinho da reunião, a gente estava já no encerramento e a meteorologia não estava disponível para nos atender. Então, eu vou pedir apoio aqui ao Eduardo para responder a pergunta. Eu não tenho o nome da pessoa, a pessoa que enviou a pergunta não se identificou, nem a empresa, nem o nome, então vou apenas ler a questão. A questão é a seguinte, Eduardo. Olhando o mapa de anomalias de temperatura para o mês de abril, modelo SWF, as temperaturas ficam entre 1 e 2 graus acima, apenas em parte do sul do Brasil, com faixas inclusive a nordeste com previsão de temperaturas abaixo da média. A revisão é então devida apenas à região sul do país? Eduardo, bom dia, você pode nos ajudar? Bom dia, Dani. Bom dia a todas e todos. Posso sim, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar os modelos que a gente verificou, né, e os dados que a gente acabou utilizando quando a gente passou para o pessoal da carga a previsão para o próximo mês. Quando a gente olha o modelo de temperatura, né, aqui eu estou mostrando o Meteor Blue, né, ele tem vários modelos de temperatura, ele está mostrando o modelo sazonal do SNWS. A gente vê que o modelo sazonal do SNWS mostra para temperatura, que é de precipitação, aqui de temperatura, ele mostra a temperatura acima da média para quase todo o país. De fato, na parte, no sertão nordestino tem uma temperatura mais próxima da média, né, esses tons brancos, mas as demais áreas do país com esses tons alaranjados e com um tom ainda mais alaranjado entre o centro-oeste e o sudeste do país, pegando principalmente o Mato Grosso do Sul, o interior de São Paulo, até mesmo parte ali do Paraná, mas quase todo o país com anomalias positivas de temperatura. Quando a gente olha outros modelos, né, aqui a gente tem o SNWF, mas a gente tem o NCEP, ele vai mostrar também uma condição bem similar, né, de temperaturas mais acima da média nessa faixa central do país, entre o sudeste e o centro-oeste, e mesmo outros modelos, né, se a gente pegar, aqui tem vários outros modelos, vocês podem conferir, é um site público, eles mostram também anomalias positivas nessa temperatura. É, a gente não consegue só com esses modelos dizer se vai ser uma onda de calor ou se não vai ser uma outra, ou se não vai ser onda de calor, se vai ser estabelecido, né, aquele critério de onda de calor que a gente tem utilizado tanto no INS quanto órgãos públicos nacionais, mas o que a gente tem de sinalização é que ao longo do mês de abril a gente não deve ter o avanço de muitas ondas de massas de ar frio pela América do Sul avançando pelo Brasil. Então a gente vê aqui o modelo do centro-americano, né, o CFS, a gente vê que ele mantém essa perspectiva de temperatura acima da média em todas as semanas do mês de abril, né? Aqui as duas primeiras semanas, aqui a terceira e a quarta semana, né, entre 10 e 16, vai até o dia 23 de abril, e só em meados do mês que ele mostra alguma massa de ar frio conseguindo avançar, mas restrita à região sul, sem conseguir avançar e trazer essa mancha azul, né, de temperatura abaixo da média para o sudeste e centro-oeste. Então, é o que a gente espera. A gente não diz que a gente tem previsão de onda de calor para o mês de abril, a gente diz que a gente não descarta uma onda de calor,
que se tiver alguma onda de calor, o mês de abril já não é um mês tão quente quanto os meses mais quentes do ano, né, como dezembro e janeiro. Então, se tiver uma onda de calor, ela não deve ser tão intensa quanto as que a gente registrou, com temperaturas tão altas quanto as que a gente registrou no final do ano passado ou no início desse ano, mas mesmo assim a gente não descarta nesse momento ondas de calor. E segundo os modelos, né, a gente vê que a maior chance de temperatura acima da média, mais acima da média, acaba sendo entre o sudeste e o centro-oeste, pegando também ali parte do Paraná, e não na região sul, como você mencionou na sua pergunta. Era isso que eu tinha para falar, eu estou aqui à disposição, caso tenha mais alguma pergunta, e te passo de volta a palavra, Dani. Muito obrigada, Eduardo. Agora sim, vou pedir apoio à Érica para iniciar a apresentação da análise das condições hidrológicas. Bom dia, Érica. Bom dia, eu vou seguir com a apresentação, compartilhar a tela. Vocês já estão vendo, né? Sim. Então, vou seguir com a previsão de afluências de curto prazo para abril e maio de 2024. Começando com o aviso, a partir desse PMO de abril de 2024, os cenários que a gente apresenta do CFS vão ser disponibilizados no Sintegre. Fica nesse caminho daqui, cenários de vazões para PMO, cenários CFS. Então, dando sequência no subsistema Sudeste, para a previsão de vazões de março, a gente começou no PMO com a previsão de 69% da MLT, a gente teve uma diminuição ao longo das revisões, mas depois teve um aumento, e agora a gente tem um fechamento estimado de 66% da média. Isso corresponde ao quarto menor do histórico de 94 anos. Olhando a previsão agora para o mês de abril, a previsão mensal fica em 73% da MLT, 39.958 megawatts médios. Isso corresponde ao nono menor do histórico. Olhando a Bacia do Grande, a gente começou a previsão com 66%. A gente tem para os próximos dias uma expectativa de aumento, mas depois a tendência é de diminuição. E a previsão mensal para abril fica em 58% da MLT, na Bacia do Grande. Na Bacia do Paranaíba, a previsão foi a gente começou a previsão com 80% da MLT. A gente espera também o aumento das vazões nos próximos dias, mas depois a tendência é de diminuição. E aí a previsão mensal é de 68% em abril. Na bacia do Tietê, a gente começou a previsão com 66% da MLT. A tendência é de diminuição ao longo dos próximos dias. A previsão mensal fica abaixo disso, 54% da média. Na bacia do Paranapanema, a gente começou a previsão com 41%, a tendência também é de diminuição, e a previsão mensal em abril fica 37% da média. Na Bacia do Paraná, a gente enxerga ainda um aumento das vazões nos próximos dias, começamos com 58%, e a tendência é de diminuição, de um modo geral, né, no nosso horizonte de previsão, na previsão diária. Previsão mensal fica em 51% da média. Olhando agora o subsistema sul, no mês anterior, para o mês de março, a gente começou a previsão com 76% da MLT. De modo geral, a gente teve um aumento ao longo das revisões e agora a expectativa de fechamento é de 137% da MLT. Isso corresponde ao 18º do histórico de março, do histórico de 94 anos. No subsistema sul, para o mês de abril, a previsão ficou anos. Érica, isso. Ok. Acabei de ver aqui, desculpa. Então, vou repetir o slide do sul. A previsão para abril foi de 4.399 megawatts médios, 67% da média. Isso corresponde ao 60º do histórico de abril, do histórico de 94 anos. Perdi a conexão. A apresentação está na rede, Érica? Sim, eu não Eu peguei. Acho que eu consigo buscar aqui só um minuto. Voltou. Bom.
Só não está passando um minutinho. Ok, foi um pouco demais. Então, ok, no subsistema sul, agora Bacia do Iguaçu, a gente começou a previsão com 85% da MLT e a tendência de diminuição das vazões. A previsão mensal fica em 58% da média. Na Bacia do Uruguai, a tendência também é de recessão. A gente começou a previsão com 106% da MLT e a previsão mensal fica em 73% da média. Olhando agora para o subsistema Nordeste, no mês anterior, em março, a previsão inicial foi de 64% da média. A gente teve uma diminuição nas primeiras revisões e depois teve uma recuperação da expectativa de vazão. O fechamento estimado para o mês de março fica em 62% da média, o 72º do histórico de março, histórico de 94 anos. Olhando para o mês de abril, a previsão ficou em 5.692 megawatts médios, 50% da MLT. Isso corresponde ao 13º menor do histórico de 94 anos. Olhando a previsão na Bacia de São Francisco, a gente começou a vazão com 49% da média e a previsão mensal fica em 48% da MLT. A gente tem uma expectativa de diminuição e depois uma recuperação. Mas, de modo geral, temos uma diminuição das vazões nos próximos dias. No subsistema norte, a gente, para março, começou a previsão com 110% da MLT e teve uma diminuição dessa previsão ao longo das revisões. A expectativa de fechamento em março é de 70% da MLT, o oitavo menor do histórico, de 94 anos. Olhando o mês de abril, a previsão de abril, a previsão que a gente tem agora é 26.641 megawatts médios, 98%, próximo da média, e isso é o 55º do histórico de 94 anos, para esse subsistema. Na Bacia do Tocantins, a gente tem uma expectativa de aumento das vazões nas próximas semanas, e a previsão mensal fica em 94% da média. Olhando agora espacialmente a previsão de vazões, a gente vê que na região sul do Brasil e sudeste, e também o nordeste, né, com São Francisco, as bacias ficaram abaixo da média, abaixo de 80% da MLT. Em algumas bacias da região norte, então o Madeira, o Xingu, o Tocantins, a gente está com a previsão mais próxima da média, entre 80% e 120% da MLT. Mas, de modo geral, espacialmente, a gente está com previsões abaixo e acima da média, mais abaixo na região sudeste, sul e nordeste. Olhando a previsão mensal, semana a semana, para o subsistema sudeste, a gente tem uma expectativa de diminuição das vazões ao longo das semanas e uma pequena recuperação na última semana. No sul, a gente começa com 68%, depois tem uma diminuição, seguido de um aumento. No Nordeste, a gente tem um aumento na primeira semana, mas a tendência seguinte é de diminuição. No Norte, a gente começa com 90, tem um aumento na primeira semana e depois a tendência de diminuição também. Olhando um gráfico do VE, né, para os 4 subsistemas, a gente vê que a previsão maior está no subsistema Norte. No Sudeste, a gente está com 73% da MLT, Sul 67% e o Nordeste mais abaixo, com 50% da média. Olhando agora os cenários do modelo de EVASP para o mês de maio, a partir do mês de abril, a gente teve os cenários gerados para o mês seguinte, para o mês de maio, foram 50 mil ruídos, eles foram agregados em 193 aberturas para esse próximo mês. Então, olhando o subsistema Sudeste, a gente vê que boa parte dos cenários ficam abaixo da média, 49,6% dos cenários ficam entre 70% e 50%, 44,7% ficam entre 90% e 70% no mês de maio. Para o subsistema Sul, a gente tem uma dispersão maior, para 38,3% ficam bem abaixo da MLT, abaixo de 50%. A gente tem uma dispersão aqui entre mais
centrada, a média, né? E acima de 150% da MLT, a gente tem 6,7% dos cenários. No subsistema Nordeste, a gente também tem uma dispersão, né, chegando até 150% da MLT, mas a maior parte dos cenários está bem abaixo da média, né? 42,4% fica abaixo de 50% da MLT. Para o subsistema Norte, a gente tem boa parte dos cenários acima da média, 90,7% acima de 150%. E temos cenários também entre 150% e 130% e 130% a 110%. Cenários mais otimistas. É isso. Eu vou fazer agora a apresentação dos cenários da rodada do CFS para um horizonte maior de previsão. Então, vou apresentar o estudo prospectivo com modelos MAP e com os cenários do CFS. Olhando, eu não consigo ver aqui na apresentação, acho que é o subsistema Sudeste, fica tampado aqui. Olhando, então, o subsistema Sudeste, a gente começa o início da previsão com o aumento das vazões, mas a mediana fica bem abaixo da MLT, né, a tendência de diminuição, seguindo abaixo da média. Para o subsistema Sul, a gente vê essa diminuição nos últimos dias. O cenário mediano fica abaixo da média, depois ele recupera, ele se mantém acima da média ao longo de algumas semanas, e depois, próximo, chega a ficar abaixo da média, tem uma dispersão bem grande, né, com alguns cenários bem altos. No subsistema Nordeste, a gente vê também uma recuperação aqui na previsão, mas, de um modo geral, a gente tem uma diminuição acentuada a partir, principalmente, de abril. E aí, a expectativa é que os cenários se mantenham bem abaixo da média. Olhando novamente o São Francisco, especificamente, né, no Nordeste, tem um comportamento bem parecido com o do subsistema. Então, os cenários ficam bem abaixo da média a partir dessa diminuição. Já está abaixo da média, né, mas depois ele segue nesse período de recessão bem abaixo. No subsistema Norte, a previsão também fica abaixo da média. Ele fica mais próximo depois desse período de recessão, né, mas tem uma recuperação e a expectativa é ficar abaixo da média também. Olhando especificamente a bacia do Tocantins, a gente tem comportamento parecido também. Tem alguns cenários mais otimistas, mas de modo geral, o cenário mediano fica abaixo da MLT. Na bacia do Xingu, na previsão, a gente tem um aumento dos cenários no início, em final de abril, início de maio. De modo geral, o cenário mediano fica abaixo da média ao longo de maio e se aproxima no período seco, né? A partir de julho, agosto, setembro, fica mais próximo da MLT. Olhando um resumo desse cenário prospectivo entre abril e setembro, a gente pode ver que o subsistema Sudeste, Nordeste e Norte estão, de modo geral, bem abaixo da média. O subsistema Sul tem uma dispersão maior, a mediana chega a ficar próxima da média, bem próxima da média, e o terceiro quartil fica bem acima, né? Primeiro quartil abaixo também, mas é um pouco mais otimista que os outros subsistemas. E aí, no SIM, de modo geral, a gente tem a mediana abaixo da MLT, o terceiro quartil mais alto, com 87%, o primeiro 62%. É isso, e eu passo a palavra. Muito obrigada, Érica, pela apresentação. Então, conforme a nossa programação de hoje, vamos apresentar os resultados do PMO e, para isso, eu chamo o João Pedro. Bom dia, João. Bom dia, Daniele. Se puder compartilhar a apresentação por aí, por favor. Sim, vou compartilhar. Eu vou acompanhando por aqui também. Já está na tela. Então vamos lá. Bom dia a todos e todas. Eu estou aqui para apresentar os resultados do Decomp para esse PMO de abril de 2024. Pode passar. Temos aqui o nosso sumário da apresentação. Já passou? Está meio devagar, mas acho que foi Tá. agora.
Esse é o nosso sumário da apresentação, com 6 tópicos, começando pela previsão de ENA e de carga, os resultados de CMO e armazenamento, a expectativa de despacho térmico, o comando de despacho antecipado das usinas AGNL e informações adicionais da gerência de programação mensal. Vamos lá. Começando pela ENA e previsão de carga, como foi apresentado pela Gerência de Recursos Hídricos, nós temos aqui para referência os valores de ENA utilizados no estudo na parte superior do slide. E também para referência trazemos na parte inferior os valores da previsão de carga que foram apresentados ontem para cada semana do estudo e também para o primeiro mês com quase 80 gigawatts médios de carga para o SIM, representando uma variação de 7,9% em relação ao ano passado. Vamos lá. Passando agora para os resultados do estudo, eu começo aqui com o CMO e o armazenamento. Então, temos aqui que os CMOs do primeiro mês de estudo, eles podem ser vistos aqui na esquerda, e para esse PMO nós observamos a sensibilização do CMO para as 5 semanas operativas de abril, nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, com valores médios na casa dos R$ 15, e apresentando flutuações para os 3 patamares de carga a cada estágio. Esses 2 subsistemas apresentaram valores equalizados durante o primeiro mês, e isso tem a ver com os limites de intercâmbio que vamos tratar mais à frente. Para o Nordeste e Norte, nós temos CMOs nulos e equalizados para todos os patamares de carga durante abril. E aproveitamos para lembrar que esses resultados, esses valores de CMO, eles naturalmente serão atualizados e revistos a cada revisão do PMO de abril. Já na parte superior, na direita, nós temos o armazenamento nos subsistemas ao longo dos estágios. Conforme eu apresentei ontem, o SIM parte de 69,2% de energia armazenada, segundo os dados de níveis de partida declarados pelos agentes, e o Decomp nos mostra que temos a expectativa de chegar a 71,8% de armazenamento ao final de abril, com tendência de subida no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, e leve queda no Sul. Agora, passando para os fluxos de intercâmbio observados no estudo, a tabela da esquerda mostra todos os valores de fluxos nos intercâmbios para o primeiro mês do estudo, e a figura à direita traz o atingimento de limites observado para a primeira semana. Como eu comentei no slide anterior, o descolamento dos valores de CMOs na casa dos R$ 15 no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, para os CMOs nulos do Norte e Nordeste, se deve ao atingimento de limites de descolamento entre os subsistemas. Assim, para a primeira semana, no mapinha da direita, para o patamar de carga pesada, observamos o atingimento dos limites do bipolo do Madeira, na esquerda, FNS no meio e FNS mais FNES. Para o patamar de carga média, observamos o atingimento do limite do bipolo, o limite conjuntural do FNS e conjuntural do FNS mais FNES. E no patamar de carga leve, nós temos o atingimento dos limites do bipolo e FNS, além do limite conjuntural do FNS mais FNS. Vamos lá. Agora trazemos os resultados do despacho térmico e do comando antecipado de usinas AGNL. Começando pelo despacho térmico comandado pelo modelo Decomp, que se deu integralmente por inflexibilidade declarada pelos agentes, sem despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela do gráfico para a primeira semana. Para o SIM, nós temos um despacho previsto de 4.524 megawatts médios para a primeira semana operativa, distribuído entre as regiões da seguinte forma: 2.818 para o Sudeste e Centro-Oeste, 704 para o Sul, 4 para o Nordeste e 998 megawatts médios para o Norte. Para as demais semanas, os valores de geração térmica por inflexibilidade se encontram na tabela à direita, e a gente aproveita para ressaltar que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo Decomp são apenas indicativos, porque o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo DC na etapa de programação diária. Agora nós trazemos a expectativa de despacho térmico para os 2 meses de estudo, abril e maio, em atendimento à portaria normativa 62 do MME. Nos gráficos desse slide, as linhas indicam os despachos térmicos para os estágios determinísticos do estudo. E para o segundo mês, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários. Assim, nós trazemos a distribuição dos despachos térmicos dados pelo Decomp por meio dos gráficos de boxplot. Então, conforme mencionado, nós temos para esse PMO de abril apenas o despacho térmico por inflexibilidade declarada pelos agentes para todo o horizonte de estudo. Então, a expectativa de despacho térmico se reduz à declaração dos agentes para os 2 meses, nos levando aos gráficos de inflexibilidade que eu apresentei ontem. Já para o segundo mês, todos os cenários apresentaram o mesmo valor de despacho térmico, reduzindo o boxplot a apenas um ponto.
Assim, para o primeiro mês, desculpa, para o segundo mês, nós temos a expectativa em torno de 3.100 megawatts médios no Sudeste e Centro-Oeste, em torno de 610 no Sul, 170 no Nordeste e 670 no Norte, totalizando 4.544 megawatts médios para o Sim. Seguindo, ainda com relação ao despacho térmico, temos as usinas AGNL que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. E nesse PMO de abril, estamos indicando despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 1º e 7 de junho de 2024 pelo modelo DECOMP. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz Orrinello e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi de R$ 16,81, em alguns casos R$ 16,61, e esse valor é inferior ao CVU de todas essas usinas, como mostra a tabela. Seguindo, fechando os nossos resultados, nós trazemos um resumo do despacho térmico para a primeira semana por modalidade, patamar de carga e usina, com essas tabelinhas. Elas ficam para referência aqui no slide, e elas são exibidas integralmente no nosso relatório que será publicado ao longo do dia. Nesse slide, nós trazemos os despachos térmicos para o Sudeste, Centro-Oeste e o Sul, e no próximo, pode passar, por favor? E nesse slide nós trazemos o despacho para o Nordeste e Norte. Podemos. Para fechar a apresentação, nós trazemos algumas informações adicionais. E primeiro um reforço das datas mostradas na apresentação de ontem. Lembrando que, tipicamente, às quintas-feiras à noite, nós fazemos a publicação do deck preliminar do DECOMP, com a divulgação dos resultados oficiais às sextas-feiras. Temos no Sintegre o nosso fórum na área de programação mensal, por onde recebemos dúvidas e questionamentos sobre o deck preliminar entre as 9 e 12 horas da sexta-feira. Para essa semana, em virtude do feriado de amanhã, nós antecipamos tudo em um dia. Então, fizemos a publicação do deck preliminar ontem à noite, e o fórum já se encontra aberto para as dúvidas e questionamentos relacionados ao deck preliminar até as 12 horas de hoje. E na parte inferior do slide nós deixamos um link para facilitar o acesso ao nosso fórum. Por fim, nós deixamos aqui os nossos meios oficiais de comunicação. Nós ficamos à disposição para contato através do e-mail do PMO, que é o pmo@ins.org.br, e dúvidas relacionadas ao envio de insumos para o PMO e revisões, além de pedidos de acesso ao PMO, devem ser enviados diretamente por esse e-mail para o nosso rápido atendimento. As demais demandas e dúvidas adicionais podem ser encaminhadas diretamente para a central de atendimento no Sintec. E assim eu concluo minha apresentação de hoje sobre os resultados do DECOMP. Agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra à Daniela e fico à disposição para responder quaisquer dúvidas que tenham surgido durante a minha apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço, João, pela apresentação, e vamos agora ao nosso intervalo de 5 minutos, onde avaliaremos os questionamentos enviados ao chat da transmissão e retornaremos em breve. Até mais. Olá, bom dia a todos novamente. Recebemos algumas perguntas e eu vou começar por uma dúvida enviada pelo Paulo Sérgio, da Simple Energy. Essa dúvida eu vou encaminhar aqui ao Eduardo, da Meteorologia. A questão é a seguinte: prezados, bom dia. Gostaria de saber o caminho no Sintegre para a metodologia do modelo de precipitação conjunto, utilizada nas projeções do VE. O ONS ainda utiliza os modelos ETA, GFS somente? Eduardo, bom dia novamente. Bom dia novamente. Obrigado pela pergunta, Paulo Sérgio. Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar onde fica essa documentação. No Sintegre, em meus macroprocessos, programação da operação, meteorologia e clima, você vai chegar nessa página aqui, clique em produtos, aí você chega nessa página, e aqui num dos produtos está escrito documentação referente à previsão de precipitação por conjunto. Nesse arquivo aqui você tem toda a documentação referente à previsão de precipitação que faz a combinação dos modelos utilizados. No momento a gente utiliza o ETA, o GEFS e o modelo ECNWF. O modelo ECNWF entrou nessa precipitação por conjunto já há uns 3, 4 anos. Nessa mesma tela você também consegue verificar
metodologia, né, que é utilizada para remoção de viés desses modelos de precipitação. Embora aqui diga o EITA e GFS, os três modelos utilizam a mesma metodologia de remoção de viés. Estou à disposição caso tenha alguma pergunta e se quiser também pode enviar a mensagem para a central de relacionamento. Passo de volta a palavra, Dani. Obrigada, Eduardo, pelos esclarecimentos. Agora eu vou pedir apoio à Érica para a dúvida do Rômulo Camargo, da Copel. A questão dele é a seguinte: bom dia. Esse prospectivo CFS está sendo rodado com o SMAP ONS oficial ou com o SMAP ONS-R que está sendo validado? Obrigado. Oi, bom Érica. dia, novamente. A gente ainda está usando o SMAP oficial, não é o novo SMAP R. A gente faz alguns ajustes só, principalmente no norte, mas é o SMAP oficial ainda. É isso. Obrigada, Érica, pelo esclarecimento. Essas foram as dúvidas que nós recebemos hoje na reunião pela manhã. Então, para finalizar os trabalhos, eu vou dar início ao compartilhamento da publicação da minuta da ata dessa reunião, para que as contribuições sejam realizadas. Esse documento já se encontra à disposição de todos. Deixa eu só compartilhar a tela para passar o caminho para vocês. Como eu estava dizendo, acho que agora sim. Esse documento já se encontra à disposição de todos para avaliação e contribuição, que devem ser encaminhadas para o e-mail pmo@ons.org.br, conforme o João destacou. Esse e-mail deve centralizar as dúvidas relacionadas aqui ao PMO. Então, através desse QR Code ou desse link descrito aqui, vocês têm acesso ao produto publicado no Sintegre. Bom, então eu finalizo aqui o compartilhamento do local onde é publicada a ata. Vamos aguardar 30 minutos para envio de contribuições ao texto, que deve ser encaminhados para esse endereço do pmo@ns.org.br. São 10h10, então 10h45, acho que está um prazo adequado para a gente receber contribuições à ata. Bem, com a disponibilização da ata da reunião e as perguntas respondidas, deixa eu até verificar se chegou mais alguma. Não tivemos mais dúvidas. Podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Todas as apresentações serão publicadas hoje, bem como o vídeo da reunião ficará disponível, né, dos 2 dias de reunião, eles ficarão disponíveis no canal do ONS no YouTube. Agradeço a atenção e participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias e também as equipes do ONS e Vox pela participação no evento. Antes de encerrar, eu lembro que na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 5 de abril, retornamos com as reuniões semanais da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. Por fim, desejo um ótimo feriado a todos e até o próximo PMO.